Olá, eu sou a doutora Thaís, eu sou cirurgiã vascular e eu quero conversar com você que pretende fazer cirurgia do lipedema, quais são os passos importantes no preparo da cirurgia do lipedema. Então vem comigo que eu vou te contar nesse vídeo coisas que podem mudar o resultado da tua cirurgia para ser um resultado mais favorável, um pós-operatório mais fácil. Primeira coisa super importante antes de você fazer a cirurgia do lipedema é saber em que fase você está do lipedema. O erro mais grave que eu vejo de pacientes que às vezes vêm para mim, que não foi a nossa equipe que operou, que acontece é o seguinte, é a paciente ter operado numa fase inflamatória. Então, achar que o que ela tem é apenas só gordura e não identificar que é o lipedema e fazer uma lipo convencional, por exemplo, numa fase inflamatória do lipedema, é o que mais pode tornar catastrófico a situação. Sabendo então que você não está na fase inflamatória, como é que você pode saber isso com algumas coisas indiretas para você que está aí em casa? Primeiro, aquela sensação de dores, aquela sensação assim de dor ao toque, principalmente quando você vai fazer uma massagem modeladora ou mesmo até uma drenagem, ou ao próprio toque do marido, do namorado, de um bichinho de estimação. Então, se você tem dores nas regiões do culote, das coxas, com isso é um primeiro indício. Segunda coisa a observar, se você tá com muita formação de hematoma de forma mais espontânea, você não lembra de ter se batido tanto, né? Você não lembra e tá surgindo muito roxo nas suas pernas, que você não tenha relacionado a um trauma específico. Isso também mostra que a gente está numa fase bem inflamatória. E claro, se você tem realmente um acompanhamento vascular prévio de médico especialista, é bem importante a gente ver com o ultrassom de que as características do nódulo, né? Quando o paciente vem pra gente, a gente faz o exame do ultrassom para ver as características do nódulo, para ver se aquele nódulo ele tem indícios de fase inflamatória ou não, ou se o paciente está numa segunda fase de tratamento do lipedema. Então esses são fatores que a gente pode estar observando em casa para estar ajudando vocês que não tá aqui com a gente, para tentar ver se você está nessa fase inflamatória. Se você se identifica com algum desses, quer dizer que pode não estar na hora adequada de você estar realizando a tua cirurgia. Outro ponto bem importante é a questão do edema linfático, que é muito associado ao lipedema, tá? Nem todo paciente a gente pode dizer que é um grau avançado, do mais avançado de lipedema, que é o lipolinfedema. Só que praticamente 90% dos pacientes com lipedema existe algum grau de edema linfático associado. Então, esse linfedema que a paciente possa ter, se ele tiver muito profundo ou muito edema naquela região a ser operada, também fala contra você estar fazendo a cirurgia nesse momento. Por quê? Porque se você já está inchada no pré-operatório, imagina quando você tiver a agressão cirúrgica, o trauma cirúrgico daquela região, o quanto aquilo não vai responder e vai inchar mais ainda. No pós-operatório, todo paciente faz o que a gente chama de resposta endócrino-metabólica ao trauma. É um trauma. Então o corpo tende a produzir mais líquidos e tem. Então, se previamente, como eu falei, se você já tá assim com esse edema, fica muito mais complicado ter o pós-operatório. Ele vai ser um pós-operatório que vai tirar mais dor, pode gerar drenagem de secreção, pode formar mais seroma, pode infectar, pode ser que o médico precise colocar dreno ou deixar abertos alguns pedaços para ficar drenando esse líquido. Então a gente não gosta de estar fazendo operações com o paciente nesse momento, tá? Essa característica é bem importante. E o que a gente faz então para isso? A gente se certifica que o paciente não está numa fase inflamatória com alguns pontos. Por isso que a equipe multidisciplinar no pré-operatório ela também é importante. O paciente vai passar pela nutricionista e a própria fisioterapeuta da nossa equipe que faz o intraoperatório, faz a colocação de tape, cuida do pós, ela vai fazer o pré-operatório também. E nesse pré-operatório, então a gente pode estar preparando essa paciente como? Ela veio no consultório, identificamos que ela não está numa fase tão inflamatória, mas ela é muito marcante o edema linfático que ela tem, essa retenção de linfa. E a gente não quer operar ela assim, a gente quer operar ela na melhor condição possível. Então, o que a gente faz? A gente faz uma terapia nela descongestiva complexa, pelo menos ali no pré-operatório. A gente pode estar lançando mão de enfaixamentos inelásticos, de terapias de enfaixamento com ela. A paciente pode
dormir aquela noite pré-cirúrgica com meias elásticas de compressão ou com o próprio enfaixamento, para que a gente retire isso apenas na hora da cirurgia, para que a gente possa ter aquela condição daquele membro a ser operado sem um edema linfático, porque favorece muito o cirurgião. Isso faz com que no pós-operatório a gente não precise estar utilizando drenos, a gente não precise ficar saindo secreção, fica um pós-operatório mais seco, quer dizer que ela não vai ficar tão úmida, né? Então a gente não gerar tanto trauma naquela tecido, isso favorece bastante um bom resultado cirúrgico para esses pacientes que procuram a gente para estar tratando o lipedema de forma cirúrgica, né? Então eu queria ter deixado esse recado aqui para vocês. O próximo vídeo, se você chegou até aqui, né, não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar com quem vai fazer uma cirurgia de lipedema, mesmo que não seja com a gente, para a gente poder estar tentando ajudar esses pacientes a terem um pós-operatório adequado e um melhor resultado. O próximo vídeo eu vou falar como é a questão do pós-operatório mesmo, tá bom? Obrigada, gente!